E aí pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa parte prática do workshop, base de Python para engenharia química. E a gente vai resolver aqui um problema de bombas, né? Problema clássico da engenharia química. A gente vai abordar a matéria de mecânica dos fluidos, né? Um dos fenômenos de transporte. E basicamente, né, as bombas, elas geralmente estão em toda a planta industrial. A gente precisa movimentar fluidos, e a gente usa a bomba, né, com o equipamento necessário para isso. E hoje a gente tem um probleminha que a gente quer transportar água de um tanque à direita para um tanque à esquerda. Então a gente vai sugar a água desse tanque e transportar por essa bomba nessa tubulação até chegar ao tanque à esquerda. Então a gente vai operar a 10 litros por segundo essa operação aqui no nosso sistema. A gente vai ter uma especificação da tubulação na sucção específica, um NPS de 4 polegadas, um schedule de 40, e o comprimento vai ser de 1,5 metros. Né? As tubulações elas são classificadas dessa forma, em polegadas. Esse hashtag é o schedule. Vai ser um tipo de tubulação específica. A gente vai ter um desnível de água até o nível da bomba de 3 metros. A gente tem aqui uma presença de uma válvula gaveta, né? E a gente tem que a pressão do tanque é 10 milímetros de mercúrio. Né? E a gente tem uma consideração aqui que essa pressão na sucção é a vácuo. E isso vai importar nos nossos cálculos porque a pressão a vácuo é diferente. Isso vai ter resultado lá na frente. No lado da descarga, a gente vai ter uma especificação 3 polegadas e o schedule de 40 também. Só que o comprimento vai ser bem maior, vai ser de 24 metros. A gente tem um desnível de líquido de 18 metros até o nível da bomba. A gente vai ter uma válvula de retenção e duas válvulas de válvulas gavetas. E a gente vai ter também aqui uma curvazinha, né, de 90 graus, que também vai ser considerada como um acessório para analisarmos a perda de carga. E o nosso tanque está a 4,5 bar e nesse caso vai ser a pressão manométrica. Então, a gente tem alguns dados importantes, que vai ser justamente a densidade da água, 997 kg por metro cúbico, a gente vai ter a viscosidade dela, em Pascal vezes segundo ou kg por metro vezes segundo, e a gente vai ter a rugosidade da nossa tubulação, considerando que é um tubo de aço, que vai ser de 0,045 milímetros. Então, para resolver o nosso problema, a gente vai começar importando algumas bibliotecas. E basicamente o problema ele quer a altura manométrica, a altura útil da nossa bomba, o quanto de energia a gente precisa fornecer ao fluido para que ele seja deslocado de um tanque a outro. Para isso a gente vai importar algumas bibliotecas, e para isso a gente vai usar o comando import. Vai importar a primeira biblioteca, que vai ser o NumPy. E eu vou apelidar essa biblioteca de NP. É um apelido que eu dou a essa biblioteca para não ficar tão exaustivo de escrever sempre NumPy, e meio que saturar o código, né? Deixar o código menos cheio. E por isso que a gente dá o apelido, e a gente colocar dessa forma, SNP. A gente vai importar outra biblioteca que vai ser a Pandas. Essa biblioteca é muito importante, ela vai servir muito para a gente analisar tabelas, data frames, planilhas, e manipular essas planilhas. E eu vou apelidar de PD,
Fica mais fácil. Eu também vou de uma biblioteca, e eu começo com o comando from. Eu quero de uma biblioteca pegar uma função específica, porque numa biblioteca tem várias funções. Mas aqui eu quero pegar uma função específica, e da biblioteca scipy.optimize eu quero pegar a função fsolve, né, que basicamente é o solver vai determinar uma variável que a gente quer achar, que a gente não consegue isolar numa equação, e fazer isso com um processo de interação. Então existe um código por trás de uma função, um código de interação, e depois que a gente consegue, né, determinar uma função, a gente só chamar ela e ela pode resolver em segundos, né, a determinação da nossa variável de interesse. Então essas vão ser as bibliotecas que a gente vai usar para resolver o nosso problema. Primeiro passo, na verdade o segundo, né, a gente vai ter que importar alguns arquivos. Existem algumas tabelas que vão ser pertinentes para a resolução do nosso problema e contém alguns dados justamente da nossa tubulação e os coeficientes de perda de carga dos nossos acessórios. Então, nós precisamos entender que, né, para transportar esse fluido, a gente vai ter uma perda de carga, ou seja, uma perda de energia. E os acessórios e a própria tubulação vai constituir essa perda de carga. E existem alguns dados que a gente precisa importar para manipular eles aqui nas equações e assim a gente conseguir achar os nossos resultados. E para isso eu vou importar duas tabelas. Eu vou nomear uma variável, vou chamar de file1, que vai ser a minha tabela que eu quero importar, meu arquivo, que se chama tabela tubos B36.10, que é uma norma que já classifica toda a tubulação. E o meu tipo de arquivo vai ser o XLS, que é uma planilha em Excel. Com isso eu vou nomear outra variável que eu vou chamar de tubo DF. E eu vou agora invocar a nossa biblioteca pandas, que eu chamei de PD, que justamente vai importar a tabela em Excel e vai ler essa tabela. Então eu uso o comando pd.read. E aqui o Python, né, ele é muito intuitivo. Você tem algumas opções para você escolher. E nesse caso vai ser read Excel. Então, a gente vai abrir parêntese para justamente importar esse arquivo, né? Qual o arquivo que a gente quer importar? Então a gente já definiu file1 como o nome do arquivo, né? Então a gente vai botar aqui file1 e a gente vai indexar uma coluna, certo? Que vai ser justamente o NPS, que é esse valor aqui de 4 ou de 3 polegadas. Como assim? Vamos dar um comando aqui chamado display, que a gente vai mostrar essa tabela. Então aqui a gente tem a nossa tabela, né? A gente conseguiu importar e a gente consegue também visualizar. E aqui estão os NPS, né? As especificações e polegadas da tubulação. Tá? Então a gente já tem essa tabela que a gente vai ter um parâmetro de interesse, que no nosso caso é o diâmetro interno da tubulação, que vai servir para os nossos cálculos. Tá bom? Vou tirar esse comando aqui display e vai ter outra tabela para a gente importar. Eu vou nomear aqui uma variável de file2 e essa tabela vai ser perda
de carga .xls, que é o tipo de arquivo. E eu vou chamar de access df, meu dataframe, a minha planilha. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dar o comando do pandas, né, nossa biblioteca, read excel. O que vai ser agora? File 2, index column, vai agora ser acessório, que é lá a coluna que eu tenho na nossa tabela. Vamos ver essa tabela? Vamos dar um display em access df. Tá aqui a nossa tabelinha. A gente tem os tipos de acessórios: curva 90 rosqueado, curva 90 frangeado, joelho 45 rosqueado. E a gente vai ter um coeficiente de perda de carga. Cada acessório vai ter um coeficiente específico e ele vai ser usado para a gente calcular depois o nosso fator de atrito. Bom? Então, essas tabelas que a gente vai precisar. O terceiro passo para resolver o nosso problema vai ser aqui colocar alguns dados gerais, que já é dado no problema, para o Python reconhecer os parâmetros, que depois a gente vai utilizar algumas equações que vai precisar desses parâmetros e a gente poder chegar nos nossos resultados. O primeiro deles vai ser a nossa rugosidade, que eu vou chamar de E. É dado em milímetros, mas a gente vai querer resolver tudo no Sistema Internacional de Unidades. E eu vou colocar em metros. E para isso eu vou dividir por 1000. Tá bom? Metros. O segundo parâmetro que a gente vai estabelecer vai ser a vazão, que foi dada. Foi dada a vazão em litros por segundo. Né? E litros, se a gente for transformar, ele dá decímetro, né? Decímetro. Mas a gente quer em metro cúbico, porque a gente precisa colocar tudo no SI. No caso seria decímetro cúbico, né? Direto. Mas se for para metro cúbico, a gente vai ter que dividir por 1000. Então deu 10 dividido por 1000 para ficar metro cúbico por segundo. Então a gente vai definir outro parâmetro que vai ser a densidade, que foi dado no problema, em que quilograma por metro cúbico. A viscosidade também foi dada, essa é 0.00097. Assim, quilograma por metro vezes segundo. E por último também a gente vai definir aqui a nossa gravidade, vou chamar de G, 9.81 metros por segundo ao quadrado. Bom, são os dados gerais que a gente vai utilizar no decorrer do problema. Então, agora a gente vai para o nosso quarto passo, que vai ser determinar uma função para o nosso fator de atrito. Né? Então, a gente precisa do fator de atrito para calcular justamente a perda de carga. Nós sabemos que no escoamento de um fluido, em uma tubulação, vai haver forças de resistência. E uma dessas forças de resistência é o atrito. Para regimes com escoamento laminar, que a gente depois vai calcular o Reynolds, a gente vai ter essa primeira equação, que vai ser 64 sobre o Reynolds, né? Equação de Darcy para escoamento laminar. E embaixo a gente vai ter uma equação de Colebrook para um escoamento turbulento. Né? Então a gente vai definir uma função para isso, porque a gente vai usar depois. E basicamente a função em programação é quando você tem algo que você faz muito no seu código, repetidas vezes, e é uma rotina, e você vai criar uma função justamente para chamar essa função quando for preciso
em várias partes do seu código e assim não ficar um código muito grande, porque você já definiu, né, uma função e simplesmente precisa só chamar ela. No Python a gente define uma função com o comando def. E aqui eu vou definir primeiro uma função chamada Colebrook, que vai ser a nossa equação, com alguns parâmetros. X, que vai ser o nosso o F, o fator de atrito, Reynolds, E, essa é a nossa regularidade, e o diâmetro. Então, quando eu abro parênteses aqui e coloco essas variáveis, estou justamente definindo aqui variáveis de entrada de minha função. Que logo mais, isso vai ficar mais claro, eu vou colocar variáveis eu vou chamar a minha função, colocar variáveis de entrada. Essas variáveis de entrada vão entrar aqui e vão executar a minha função, certo? E para fazer isso, eu vou dar um comando chamado return, que vai me retornar um valor, tá? E a gente vai colocar justamente essa equação aqui, essa segunda equação, igualada a zero. C1 barra np, que vai ser justamente a nossa biblioteca NumPy, que possui uma função matemática que é a raiz sqrt x, né, que vai ser o nosso fator de atrito, mais 2 vezes np, que vai ter agora também uma função log 10, é um logaritmo de base 10, e a gente vai ter agora, vou abrir outro parênteses, para ficar bem organizado, rugosidade sobre o diâmetro, dividido por 3.7, mais 2.51, dividido por Reynolds, vezes a np.sqrt x. E aqui a gente tem a nossa equação passando esse termo da direita para a esquerda, igualando a zero, né? A gente vai ter isso aqui. É que a gente está montando a estrutura para fazer o solver, né? Para executar o solver e encontrar o nosso fator de atrito. Então, com isso também eu vou definir outra função que eu vou chamar de fator atrito. E ela também vai ter algumas variáveis de entrada, que vai ser o Reynolds, o diâmetro e a rugosidade. Com isso, não estava bem indexado aqui, agora está. Eu vou fazer algumas condições. Aqui de fato que a gente vai calcular o fator de atrito. E a gente vai ter que introduzir uma linha de código com uma estrutura condicional. E basicamente as condições no Python são se não e se não se. Mas a gente vai usar apenas o se e o se não. E o se no Python é if. Vou dar aqui a minha condição. Se o Reynolds for menor que 2300, você vai usar a primeira equação. Então f vai ser igual a 64 dividido por Reynolds. Se não, o que vai fazer? F é igual a fsolve, que a gente agora vai chamar a nossa função fsolve, que a gente portou lá da biblioteca no começo. E como consiste essa função fsolve? Eu vou ter que introduzir a função que eu já defini antes, que vai ser Colebrook, um chute inicial
e os meus argumentos, que não vão ser justamente as variáveis que eu já tenho, que vai ser o Reynolds, a rugosidade e o diâmetro. Tá? E isso vai me retornar o valor F. Vamos executar. Executou. Estou executando tranquilinho, sem nenhum erro. Então aqui a gente definiu uma função para o fator de atrito, que a gente vai usar essa função mais de uma vez, e eu vou só chamar ela para resolver e me dar o valor do fator de atrito. Vai ser importante para a gente resolver esse problema. O próximo passo vai ser justamente a gente calcular a perda de carga na sucção. Então existe uma perda de carga tanto na tubulação como também nos acessórios, né, que a gente tem. E a gente precisa de alguns parâmetros, né, para a gente ter o valor dessa perda de carga. Então primeiro a gente vai retirar da tabela o diâmetro interno da tubulação. Para isso, né, eu já importei aqui as minhas tabelas, vão ser importantes, e justamente a parte de especificar o diâmetro interno da tubulação. Para isso, eu vou colocar aqui comentário, vai ter uma hashtag, vai ser diâmetro do tubo. Então, eu vou definir uma variável chamada NPS, vou chamar ela de 4. Mas não confunda esse 4 aqui como sendo um número. Já que ela está entre aspas, aspas simples, ou pode também ser aspas duplas, ela vai ser uma variável do tipo string e não inteiro, certo? Porque de fato a gente precisa de uma variável do tipo string para retirar a nossa informação. Eu vou nomear aqui outra variável que eu vou chamar de NPS1, que eu vou chamar justamente uma função. Eu vou pegar aquele meu data frame e vou introduzir aqui uma função chamada lock, .lock, e eu vou chamar justamente o NPS que a gente definiu em cima. O que o .lock faz? Ele é uma função que pega uma linha em um data frame, em uma planilha. Então eu tenho aqui uma linha específica. Vou até dar um display aqui na tubulação de novo. Então, eu posso pegar alguma linha específica daqui e trabalhar com ela. No caso, a gente quer o diâmetro interno, né, para fazer os nossos cálculos. Então, na sucção, é 4 polegadas. Então, a gente vai precisar dessa linha aqui, né, o NPS 4. E a gente vai querer esse diâmetro aqui, esse valor aqui. Tá? E é isso que o lock vai fazer pra gente. Vai pegar uma linha específica, a gente vai depois especificar uma coluna, que vai ser o DINT, e a gente vai ter esse valor aqui para manipular ele. Como a gente vai fazer isso? A gente vai definir uma nova variável, CSDS, igual, aí eu vou colocar NPS1, que é a minha tabela aqui, a minha linha, na verdade, que eu peguei, e eu vou colocar justamente a coluna que eu quero pegar. Eu peguei toda aquela linha aqui e tem 4 colunas, né? Mas qual é a coluna que eu quero? Essa daqui, dente. Então, eu boto o nome dela, entre aspas, tá bom? Então aqui eu coloco NPS1, abro colchetes e coloco entre aspas a minha coluna. Com isso,
eu vou ter aquele valor lá, vai ser o meu diâmetro. Vamos ver se é mesmo. Print ds. Tá aqui, ó, 0,102 metros, né, que é o mesmo valor que está aqui, ó, que a gente precisava para realizar os nossos cálculos. Então a gente já pegou aí o diâmetro do tubo. A gente vai dar, a gente vai alimentar o Python com algumas informações que já foram dadas no problema. Primeiro vai ser o comprimento da tubulação na sucção, são 1,5 metros. O desnível, ZS, que foi dado um problema de 3 metros, não é isso? E a pressão. Opa. E a pressão, que eu vou chamar de PS. Ele dá uma pressão em milímetros de mercúrio. Mas transformando para uma unidade que a gente vai fazer nossos cálculos, que é o SI, no caso a gente vai precisar dessa pressão em Pascal. E transformando 10 milímetros de mercúrio para Pascal, a gente vai ter o valor de 1333,22 Pascal. Ok. Outra coisa que eu queria fazer aqui depois do diâmetro é já definir a nossa área, que vai facilitar nossos cálculos depois. Já ver também a nossa área de escoamento, que vai ser justamente a área do círculo, né? E a gente sabe que a área do círculo em função do diâmetro é igual a π d2 sobre 4. Né? Para isso, eu vou utilizar de novo a biblioteca NumPy, pegar a função que traz o π, vezes o meu diâmetro ao quadrado. No Python a potência é 2 asteriscos, eu vou dividir por 4. Ok, então já tenho diâmetro, já tenho área, e comprimento, desnível, pressão. Agora a gente vai justamente analisar o nosso Reynolds, calcular o Reynolds para identificarmos se o regime ele é laminar ou ele é turbulento. Para isso a gente vai precisar, pela equação do Reynolds, a densidade, a velocidade, o diâmetro e a viscosidade. Bem, a gente tem viscosidade, a gente tem densidade, a gente tem o diâmetro, que já acabamos de encontrar. Mas a gente tem velocidade? Não temos velocidade. Como a gente poderia encontrar a velocidade? Então, nós sabemos que vazão é igual a velocidade vezes a área. Né? Vazão, velocidade vezes a área. Então, se eu tenho a área e se eu tenho a vazão, eu posso encontrar a velocidade. Né? Então, eu posso dizer que Vs, a velocidade da execução, é Q sobre A. Q, que já foi dado lá em cima, que é 10 litros por segundo, e a área que a gente acabou de encontrar. Vamos printar aqui para ver qual é a nossa velocidade. Vai contar a nossa velocidade. Nossa velocidade deu 1.217 metros por segundo. Tá bom? E com isso a gente vai encontrar nosso Reynolds. A gente tem que Reynolds na sucção vai ser igual a ρ vezes Vs vezes ds sobre U, que é a nossa viscosidade.
Vamos ver quando deu o nosso Reynolds. Nosso Reynolds deu 127.975,77. Então, com isso, já que é maior do que 4.000, nosso Reynolds nos mostra que o nosso regime ele é turbulento. E isso vai interferir na escolha da equação para calcular o fator de atrito. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai calcular o nosso fator de atrito. Bom, pegando aqui uma variável que eu vou chamar de f, no caso fs, esse fator de atrito na sucção. E eu vou justamente chamar a minha função. Como chamo minha função? Colocando ela pelo nome, abrindo parênteses e colocando os meus parâmetros. Então vai ser Reynolds na sucção, espessura e o ds. Com isso a gente vai printar o fs. Pronto. Aqui ele deu o... Deixa eu tirar essa parte aqui do Reynolds. Aqui ele deu o nosso fator de atrito. Bem, tem algo de errado, que esse fator de atrito está muito grande. Na verdade, o que aqui eu troquei? Que é diâmetro. Depois aqui vem a espessura. Isso. Pronto, agora a gente tem o nosso fator de atrito correto, 0.019. O que foi que aconteceu aqui? Eu chamei a minha função fator de atrito, que a gente definiu lá em cima, e coloquei meus parâmetros. Tem Reynolds, tem o diâmetro, tem a espessura. Voltando lá para a função, a gente coloca aqui o Reynolds, estipulei lá o diâmetro e a espessura. Já que o Reynolds é maior do que 2.300, essa condição aqui não vai ser atendida. Mas aqui de baixo vai ser. Que a gente vai utilizar o solver e a gente vai utilizar essa segunda aqui, equação que foi definida antes, em outra função chamada Colebrook. E com isso retorna o valor de f calculado lá para onde eu chamei minha função, que vai ser o f de s. Tá claro? Então aí a gente conseguiu também calcular o nosso fator de atrito. Mas ainda, para calcular nossa perda de carga, a gente precisa considerar os nossos acessórios, né? E quantos acessórios a gente tem lá na linha de sucção? A gente tem um acessório apenas, que é uma válvula gaveta, certo? Para nós calcular nossa perda de carga total na sucção, a gente precisa da soma dos coeficientes de perda de carga de cada acessório. No caso, a gente só tem um. A gente tem fator de atrito, a gente tem o comprimento, tem o diâmetro, tem a velocidade, tem a gravidade, mas está faltando a soma, né, desses coeficientes. Para isso, a gente já deu um comando para importar a tabela de perda de carga. E a gente já leu, já viu como é que é. Vou até colocar aqui de novo, para a gente dar um display e examinar essa tabela. Essa aqui é a nossa tabelinha. E a gente justamente vai pegar esse equipamento aqui, esse acessório aqui, a válvula gaveta, que vai ter um coeficiente de perda de carga de 0,2. Então a gente vai voltar lá. A gente vai fazer o seguinte procedimento. A gente vai chamar a variável chamada acessório. Chamar ela assim. Eu vou nomear de válvula gaveta, entre aspas simples. O que eu vou fazer? Vou chamar outra variável de acessório 1.
Agora eu vou chamar aquela tabela e vou dar um comando de localizar de novo, né, a linha e chamar acessório. Assim como eu fiz aqui em cima para o diâmetro do tubo, estou fazendo aqui embaixo. O comando lock, ele vai justamente pegar uma linha específica. E qual é essa linha específica? Onde tem válvula gaveta. Que vai ser essa linha aqui, válvula gaveta. E agora a gente vai nomear outra variável, vou chamar de KL1. Vou colocar aqui acessório. E vou escolher a minha coluna. Só tem uma, né? Vou chamar de KL, que é o nome lá da minha coluna. Caso duas colunas, né? A gente quer só essa única coluna aqui, KL. Com isso, eu tenho meu valor de KL1. Vamos até printar aqui. A gente tem aqui 0.2. Né? Como lá na linha. Então, isso vai servir também para o nosso cálculo de perda de carga. Finalmente, a gente vai calcular a nossa perda de carga, que eu vou chamar de HS. Perda de carga na sucção vai ser o que? A parêntese vai ser o nosso fator de atrito na sucção vezes nosso comprimento na sucção e pelo nosso diâmetro na sucção. Aí mais a soma do KL, só que no caso só tem um KL, né? Eu vou até colocar outra variável aqui. Vou chamar de KL total. No caso vai ser só KL1. Então, KL total. Eu vou chamar de KLS na sucção. Isso vezes a velocidade na sucção, que eu já tenho, ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade que eu já tinha definido lá em cima, na parte de dados gerais. Vou printar aqui minha perda de carga. Então a gente vai ter uma perda de carga de 0.036 metros. Essa vai ser a nossa perda de carga na sucção. Bom, então a gente tem todo esse procedimento aqui na sucção, mas a gente vai fazer também para perda de carga na descarga. E basicamente a gente vai fazer a mesma coisa, só que vai mudar, que a gente tem agora um diâmetro diferente para tubulação, vai dar outro Reynolds, vai ter outro fator de atrito, mas o procedimento ele é o mesmo. Então a gente vai fazer a mesma coisa, certo? Que a gente fez na sucção. Vou chamar aqui de diâmetro do tubo, vou chamar de NPS, só que agora foi dado na descarga um NPS de 3 polegadas, então vou chamar aqui de 3. NPS 1 vai ser igual, vou chamar lá a minha tabela, vou localizar no NPS e agora eu vou ter o meu diâmetro na descarga, que vai ser NPS 1, diâmetro interno metros. Então entrando lá na minha tabela, estou importando ela para cá, estou localizando uma linha
e estou especificando uma coluna. Vamos printar aqui o diâmetro da descarga. Ele me deu um diâmetro de 0.7792. Vou voltar para lá e mostrar isso aí. Eu vou deixar as duas tabelas, que é menor, para a gente situar do DF. Então a gente tem aqui 3 polegadas e a gente quer o diâmetro interno. Deu aquele valor lá, 0.07792. Concluímos aqui a parte, a gente já pode calcular a nossa área. No caso seria a área de descarga, aqui eu vou chamar de sucção. Ok. Descarga, aí de novo, vou chamar biotech endpoint.p vezes o diâmetro da descarga quadrado dividido por 4. Com isso a gente acha a nossa área. Bom, então, agora eu vou ter algumas especificações. De novo, comprimento, foi dado na questão, que vai ser de 24 metros. Aqui tem uma desnível, que também deu, vou chamar de zero descarga, que vai ser 18 metros. A gente vai ter pressão, que ele deu, só que ele deu 4,5 bar, né? A gente pode transformar isso para Pascal. Transformando isso para Pascal, vai ser 450.000 Pascal. Bom, agora a gente vai calcular o nosso Reynolds, como da outra vez. A gente de novo tem vazão e área, e a gente vai calcular a velocidade. Então a velocidade da descarga vai ser igual a Q sobre a descarga. E com isso a gente pode calcular o nosso Reynolds da descarga, que vai ser igual a ρ, densidade da água, vezes a velocidade da descarga, vezes o diâmetro da descarga, dividido pela viscosidade. Vamos printar aqui a VD e a descarga. Então a gente vai ter uma velocidade de 2.097 metros por segundo e um Reynolds de 167.951,77. Isso nos dá justamente um regime de novo turbulento. Agora a gente calcula o fator de atrito. Aí vou nomear um fator de atrito na descarga, vou chamar minha função e vou implementar os meus parâmetros, que eu defini primeiro o Reynolds, depois vem o diâmetro, a espessura e a rugosidade, melhor dizendo. Com isso a gente pode ter um valor de fator de atrito. Quanto é que deu? Vou tirar essa parte aqui. 0.0195. Não mudou muito do outro, né? O outro deu também um valor bem próximo. Então, a gente vai ter que ver a parte dos acessórios também, que eles ocasionam perda de carga. E a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vou chamar de acessório. A gente viu lá que tem uma válvula, duas válvulas gaveta, né? Figura 1, 2. Então vou chamar acessório de válvula gaveta. Chamar acessório 1 de. Aí a gente vai para a nossa tabela, que a gente nomeou de access underline df ponto lock, e a gente vai pegar a linha acessório.
É isso. Com isso, não vou chamar mais de acessório 1, vou chamar de acessório 2. Eu chamei de acessório 1 a parte da sucção. E aí eu acho o meu KL2, que vai ser igual a acessório 2 KL, que vai ser justamente a coluna que a gente vai pegar. A gente tem lá uma válvula gaveta, 0.2 vai ser o mesmo valor, né, do outro na sucção. Só que a gente vai ter mais acessórios, né? A gente tem duas válvulas gaveta, mas a gente tem uma válvula de retenção. Válvula de retenção. Vou chamar de acessório 3. Igual, aí chama minha tabelinha de novo, ponto lock. E aí definir acessório. E com isso eu acho o meu KL3, que vai ser igual a acessório 3. Aí eu vou ter a KL. Por último a gente vai ter o último acessório. Vai ser igual a gente tinha lá uma curva, né? Uma curva de 90 graus aqui. No caso a gente vai considerar como sendo rosqueada e totalmente aberta. Então a gente está de curva 90 rosqueado. Com isso a gente vai usar acessório 4. Aí access df vai localizar. Isso aqui não é entre aspas. Com isso a gente vai usar o KL4. Acessório 4 KL. E com isso a gente também acha o valor do coeficiente de perda de carga também para esse acessório. Aí a gente vai ter um KL total, KL na descarga total, que vai ser duas válvulas de retenção, né? KL1, KL2 na verdade, ou poderia ser KL1 também, mas especificando aqui, melhor. Mais KL3, mais KL4. Né? Vamos ver quanto é que ele dá esse KLD total. Ele não printou aqui. Aqui esse comando está errado. Pronto, deu 3.3. Tirar esse print aqui. 3.3 meu KLD total. Com isso a gente agora pode calcular a perda de carga através dessa equação aqui. A gente tem a nossa perda de carga HD vai ser igual a FD vezes LD dividido por D na descarga mais KLD total vezes, aí eu vou ter VD quadrado dividido por 2 vezes G. E aí a gente acha a perda de carga na descarga. Print HD. E a gente acha a perda de carga de 2.086. Bom, então a gente calculou a perda de carga tanto na sucção como também na descarga. Então, para a gente resolver o nosso problema e achar o nosso H da bomba, né, a nossa altura útil, a quantidade de energia que a gente precisa fornecer na bomba para a gente deslocar o fluido de um tanque a outro, a gente vai justamente usar a conservação da energia mecânica, que é uma equação
chamada equação de Bernoulli. Então a gente vai ter energia tanto em relação à pressão, velocidade, a altura dos dois lados. Então a gente quer colocar de um lado a questão da sucção e também da descarga. Então esse subscrito 1 vai ser a descarga, ou na verdade a sucção, e o subscrito 2 vai ser a descarga. Então, a gente vai considerar que essas velocidades elas são próximas de zero, certo? Por quê? Porque se você tem um tanque suficientemente grande, né, essas velocidades são as velocidades de sucção que nós temos, ou você pode aproximá-las, a mesma velocidade aqui de sucção é a mesma velocidade que entra aqui, ou quando o tanque é suficientemente grande, essa velocidade é muito pequena, então ela vai ser zero. Então esses termos aqui da velocidade, eles vão se anular, e a gente vai poder isolar o H da bomba. Esse termo vai passar para cá, e esse termo também. Como a gente não tem turbina, vai cortar isso aqui, e fica a perda de carga total. Então no final, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai definir o H da bomba como sendo igual a PD, que vai ser a nossa pressão de descarga, mais PS. Alguém poderia imaginar, mas não seria menos PS? Mas se lembra que a pressão lá, ela é a vácuo. Então, seria PD menos PS. Mas por ser a vácuo, fica mais PS, fazendo um jogo de sinal. Dividido por 2 vezes G. 2 vezes G não, na verdade ρG. Mais ZD, seu Z da descarga, seria esse Z2 aqui, menos o Z da sucção, seria Z1, mais a perda de carga na descarga, mais a perda de carga na sucção. E com isso a gente vai achar o nosso H da bomba. A gente acha um H da bomba de 63,26 metros. Então essa é a altura útil que a gente tem do nosso sistema, e a bomba precisa fornecer essa energia para que a gente possa fazer o deslocamento do fluido. Vou até colocar um pouco mais bonitinho aqui. Colocar entre chaves. Colocar aqui metros. Pronto. Então achou esse valor e a gente consegue resolver o nosso problema. Mas eu queria trazer ainda um adendo, certo? Eu queria justamente plotar um gráfico, porque alguém pode se perguntar como essa altura útil ela vai se comportar com diferentes vazões. A gente estudando a disciplina de operações unitárias, a gente consegue perceber isso, que a importância de a gente montar uma curva característica ou analisar um sistema para achar um ponto ótimo, né, de operação. E só para a gente ver também as funções do Python em relação à construção de gráficos. E o que a gente vai fazer para ver esse gráfico? Primeiro a gente vai importar uma biblioteca chamada Matplotlib, que é uma biblioteca muito interessante para a gente plotar gráficos. Eu vou dar um apelido de PLT, né, para ficar mais fácil de escrever. Eu vou colocar aqui de novo meus dados gerais. Foram dados aqui. Eu vou copiar eles. Eu vou colar aqui. Eu agora vou definir uma lista. Uma lista de Python basicamente é um vetor para outras linguagens de programação que você vai imaginando
variáveis de qualquer tipo. Vai ser uma lista de vazão, que eu vou alternar várias vazões. E depois uma lista do H da bomba. Então, para definir a lista, eu boto colchetes. Parênteses já é outra coisa, chave já é outra coisa. Mas para ser uma lista, eu boto colchetes. E o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou ter que fazer um laço de repetição. Porque eu quero que tenha muitos valores de vazão. E eu quero ver como o H da bomba vai responder. Então a gente vai variar a vazão e vai ver como vai ser a resposta do nosso sistema em relação ao H da bomba. Para isso, eu vou fazer uma estrutura de repetição, que é o for. Aqui tem um parâmetro que ele vai variar. Ele vai variar de quanto a quanto. Aí essa estrutura aqui in range. Ele vai variar de 0 até 100. E ele vai pular de 1 em 1. Basicamente essa é a estrutura. Você varia de 0 até 100. E ele vai pular de 1 em 1. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou colocar S vai ser uma nova variável que eu vou somar a vazão mais esse contador C, que justamente vai ser ele que vai fazer a minha vazão variar. E a gente vai medir isso por essa variável aqui, S. Isso dentro do laço. E a gente vai justamente fazer aqui com que o nosso contador ele vai alternando a cada iteração. Vai rodar uma iteração e ele vai mudar. Como eu faço isso? Eu preciso definir dessa forma. C é igual a C mais 1. Então vai rodar uma iteração, ele vai ser 0. Então C é igual a 1. Aí vai rodar outra iteração, aí vai ser C igual a 2. E aqui ele vai variando a minha vazão. E vai rodando os laços. No caso aqui, né, vai rodar 100 vezes. E depois eu vou adicionar a minha lista de vazão. Eu vou dar um comando chamado append, que basicamente o append você vai adicionar valores ou qualquer variável na sua lista que eu já defini aqui antes. No caso, eu vou adicionar o valor de S, que vão ser as novas vazões adicionadas pelo contador, né, o quanto ele vai variar. Então, depois disso, eu vou fazer basicamente o que eu já fiz aqui, né? Tanto na perda de carga da sucção, como na perda de carga da descarga, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a parte da sucção, vou chamar aqui de sucção. Eu vou indexar tudo aqui, porque se eu escrever por aqui apenas, vai ficar fora do laço. O Python ele precisa respeitar a indentação. E é só dar um tab para cá e assim ele fica indentado. Justamente eu quero que todo esse procedimento ele entre dentro de uma estrutura de repetição. Então vou aqui também ver a parte da descarga e vou copiar tudo. Copiei, ok, colei. Vou pegar tudo de novo. E vou indexar. É isso.
Pois bem, com isso, eu vou ter tudo aqui, né? Tanto a parte da sucção como da descarga. E ele vai rodar várias e várias vezes. No caso de 0 até 100, alternando de 1 em 1. E eu vou mudar basicamente apenas a vazão. E com isso vai ter uma alteração no H da bomba. Com isso, eu posso ainda botar dentro do laço o cálculo do H da bomba. Que eu já fiz aqui. E posso copiar aqui de novo. Copiei. O H da bomba já está indexado. E eu vou também colocar aqui na lista do H da bomba os novos valores de H da bomba variando a minha vazão. Então vou botar lista ponto, não, no caso eu nomeei como lista underline hb.append hb aqui. Então vai rodar uma vez, vai calcular um novo HB de acordo com a nova vazão. E aqui eu vou indexando na minha lista. Eu vou adicionando na minha lista novos valores de HB. Vamos ver se vai rodar. Bem, rodou. Ele printou aqui a perda de carga na descarga. Vamos tirar isso aqui. Ele está printando alguma coisa. Esse HS aqui. Ok. Então não printou nada e está rodando. Legal. O que a gente vai fazer? A gente vai plotar um gráfico. Plotando um gráfico. Essa linha de código. E o que a gente vai fazer? A gente agora vai utilizar a nossa biblioteca, o Matplotlib. A gente vai definir quais são os dados que a gente quer plotar. E para isso a gente vai para o comando plot. E a gente vai se basear nos nossos dados que a gente já encadou na ordem x e y. Né? X e y. Que são a ordem para a gente plotar o nosso gráfico. Qual vai ser o nosso x? Vai ser justamente a nossa lista vazão. Né? A gente foi adicionando valores aqui no começo. Então a gente rodou várias vezes e adicionou. E a gente também rodou várias vezes e adicionou vários valores aqui ao lugar da bomba. Que vai ser nosso eixo Y. Então aqui a gente tem os nossos eixos. A gente pode também fazer algumas alterações nesse gráfico. Que a gente pode utilizar o comando axis. Né, que a gente vai mexer nos nossos limites, nossos eixos. Eu posso colocar um x mínimo, que vai ser x min igual a 0. E a gente também vai ter um x máximo igual a 100. A gente vai definir então que a nossa vazão vai variar de 0 a 100. Vai limitar esse gráfico. E o y mínimo está 0 e o y máximo de 400. Tá mais ou menos 400. Tá aí. Porque aqui eu tenho que colocar ponto pyplot. Acho que agora dá certo. Olha. Tá vendo? Ele já houve alguma mudança aqui. Que a gente viu. Só que ele tá dando um gráfico meio reto, né? Ele não está alterando é como se ele não estivesse alterando a vazão. Já sei. Aqui tem que ser S. Onde tem vazão eu vou trocar por S. Deixa eu zerar essa parte de alimentação. Ver se ele aparece alguma coisa. Opa! Agora ela apareceu, né? Só que ele deu com valores bem estratosféricos. Os valores bem grandes.
Veja, não devia ser assim. Ele foi de 0 até 100. Mas o lugar da bomba ficou muito, mas muito alto. Então talvez seja alguma coisa que a gente está fazendo aqui. Deixa eu ver se agora isso aqui pode mudar, né? Ah, já entendi. Porque aqui está adicionando ó, em litros. Eu estou indo de 0 a 100 litros por segundo. Mas não dá muito certo isso, né? Eu preciso ir numa unidade que essa variação ela se encaixe bem direitinho. Então a gente vai começar assim. Olha, deu uma diferença no nosso gráfico. Mas ele continua com valores ainda muito grandes, né? Muito grandes mesmo. Deixa eu ver se eu alterno de 1 em 1. Na verdade, eu vou tentar começar com uma vazão bem menor. 0,0.01. Vê se agora vai. De 0, vai ser litros por segundo. Só que aqui eu também tenho que multiplicar. Para deixar em litros por segundo. Não, na verdade, para deixar em metros, né? 0,001. Isso. Onde tem mais aqui. Vezes 0,001. Eu acho que agora vai. Para deixar em metros por segundo, porque eu estou fazendo os cálculos no SI, certo? Eu quero que o gráfico saia em litros por segundo, mas que saia os cálculos no SI. Olha, o H da bomba variou. Agora saiu um negócio apresentável, né? Coisa legal. Coisa legal mesmo. Vamos lá mexer nos nossos eixos de novo. PLT.axis. Aí a gente vai ter nosso x mínimo, que vai ser igual a 0. O nosso x máximo, que vai ser igual a 100. Vírgula, nosso y mínimo, que vai ser igual a 0. E o nosso y máximo, que vai ser igual a 400. Bom, a gente vai ajustar justamente os limites dos nossos eixos. O que mais que a gente pode fazer no nosso gráfico, que o Matplotlib também oferece, é mudar ou nomear o nosso eixo X, né? Botar título no nosso eixo, que a gente vai usar esse comando aqui, label. Vai ser litros por segundo. E a gente pode também mexer no eixo Y, label. Aí eu vou botar H da bomba em metros. E a gente pode também até botar um título no nosso gráfico. É uma coisa muito interessante. Title. Vou usar o comando title. Aí eu vou botar H da bomba vezes a minha vazão. Pronto, agora saiu bem apresentável o meu gráfico. Então a gente tem aí H da bomba variando com a vazão em formato gráfico. A gente não tem a curva característica da bomba, que a gente até poderia ver o ponto de operação ideal. Mas se a gente tivesse a curva característica da bomba, a gente veria um ponto em que essa curva ela interceptaria com a curva característica da bomba. E assim a gente poderia ter o ponto de operação e ter um rendimento máximo para a nossa operação. Então é isso, pessoal. Essa é a parte prática do
do Python, aplicado a um problema de engenharia química, problema interessante que a gente pôde resolver. A gente utilizou várias bibliotecas que o Python oferece, que é uma coisa assim maravilhosa, porque você não se detém a escrever muito código. Você define uma função e você usa a biblioteca. Você tem um solve, você tem uma biblioteca que interage muito bem com planilhas do Excel. Assim, com essa biblioteca Pandas, né, você parece que até que esquece o Excel, né? Quando você importa a tabela para mexer aqui no Python, você consegue fazer tudo isso. Mexer não só para localizar uma linha, mas você pode mudar essas colunas como você quiser, utilizando essa biblioteca. Então é riquíssimo os recursos que essa ferramenta tem. E a questão, a parte gráfica também, que foi um adendo aqui na questão que não foi requerido. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da apresentação do problema. E usem Python. Python é uma linguagem de programação muito boa, muito intuitiva, que você pode aproveitar bastante aí as vantagens dessa linguagem de programação. Então eu fico por aqui. Obrigado por ter assistido até agora. E que você possa sair daqui com um pouco mais de inteligência, um pouco mais desenvolvido no curso de engenharia química.